Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula, comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá para a nossa aula 25.1. Vai falar sobre o que, amadinha? Literatura. Então, literatura, romantismo, A história social do romantismo em Portugal e no Brasil. Gerações românticas em Portugal e também no Brasil e autores e obras. Ok? Então lá! Começando sempre, amados, com o nosso tema atual. Agora vai falar sobre no caso, a exploração econômica. Olha só, o que é isso, amadinha? Que é exploração econômica. Isso acontece, tá bom, amado? Deixa eu colocar a canetinha aqui, para ficar bonitinho. Beleza? Exploração econômica. Uma das piores formas de violência. A exploração econômica ocorre quando crianças e adolescentes são constrangidos, convencidos ou obrigados a exercer funções e a assumir responsabilidades de adulto, inapropriadas à etapa de desenvolvimento em que se encontram. Essa exploração é uma das piores formas de violência, porque expõe suas vítimas a muitas outras violências, negligência, agressões físicas e psicológicas e torturas que muitas vezes resultam em morte. O trabalho infanto-juvenil vem sendo pesquisado, denunciado e enfrentado em nível nacional e internacional. No entanto, nos estudos sobre a violência contra criança e adolescente, ele raramente é relacionado como uma das formas de violência, apesar de tratar-se de exploração econômica e violação dos direitos punidos da lei. Artigo 5º do ECA, Estatuto Criança e Adolescência. Trata-se de negligência, como vimos anteriormente, quando crianças, por vezes, têm idade, são exploradas pelos pais, são alugadas para estranho, mendigam em meio ao trânsito, vendem em bares, moram na rua e têm de cuidar sozinhos de suas vidas e sustentam economicamente adultos. Crianças e adolescentes que vivenciam esse tipo de relação parental são levados a crer que têm obrigação de se deixar explorar porque estão ajudando os pais. Há crianças e adolescentes que trabalham com anuência ou negligência dos pais em atividades ilegais e altamente perigosas, correndo risco de vida, muitas vezes em regime de escravidão. O tráfico de drogas, a prostituição, a pornografia e mesmo a participação em roubos e assassinatos são atividades que estruturam personalidades antissociais. Então aqui, escola que protege, enfrentamento à violência contra criança e adolescente, de Vicente Paula Faleiros, Eva Silveira Faleiros, tá certo? Ok! Vamos lá então, amadinhos, para o nosso contexto histórico, da escola literária Romantismo. Vamos lá. Quando o romantismo, começou a espalhar-se pela Europa, Portugal passava por momentos difíceis. Grave aí. O que acontecia? Por que essa dificuldade, Napoleão havia invadido o país e o rei Dom João VI, a família real e os nobres refugiaram-se para onde, amadinho? Refugiados onde? No Brasil. Os ingleses conseguiram expulsar as tropas de Napoleão, mas depois não queriam deixar Portugal, o que ocasionou novas lutas. Dom João VI voltou a reinar, mas
logo morreu, deixando seus 2 filhos, Pedro, Dom Pedro, o imperador do Brasil, e Dom Miguel lutando pelo trono. Ok? E a produção literária, o que nós temos? Os escritores mais ativos do romantismo português eram o quê? Jornalistas, tá certo? O marco inicial do romantismo, foi o poema Camões de Almeida Garré. Em qual ano? Em 1825. Então, em Portugal nós temos, o início do romantismo com a publicação de Camões. De quem era? De Almeida Garré. Então, foque aí. Visão idealizada do mundo, uma das características. Supervalorização do eu. Fuga ou evasão da realidade. Gerações do romantismo em Portugal. Assim como acontece no Brasil, né? Porque tudo que acontece lá na Europa vai acontecer aqui também no Brasil. Se estamos falando do romantismo, terá também, o romantismo terão, no caso, são 3 gerações, tá certo? E quem fez parte da primeira geração? Romantismo em Portugal. Primeira geração aqui, nacionalismo e aspirações liberais. Olha só o período, 1825 a 1840. Temos aqui o seguinte, os autores da primeira geração, embora desejasse o quê? Inovar, tinham ainda dificuldade para livrar-se da própria formação clássica. Beleza? A primeira geração, nacionalismo. Almeida Garré foi um nome muito importante do romantismo português. Autor do poema Camões, de 1825, que foi o marco inicial do romantismo português. Aqui, lembrando, Almeida Garré, que inaugurou o romantismo português. Beleza? Qual foi a obra? Poema Camões. Esse poema, amadinhos, trata de um manifesto de independência em estrutura de epopeia, que retrata o poeta Luís Vaz de Camões. Olha só, faz a relação. Como um herói romântico, perseguido e envergonhado da conjuntura política de seu país. Vamos conhecer mais outra aqui, Além de Almeida Garré, olha quem chegou, né? Faz parte da primeira geração, fazem parte, né? Os autores Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho. Beleza? Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo esteve exilado em ocasião no governo de Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. Foi um grande pesquisador, conhecia profundamente a história de Portugal. Então, nós temos aqui, da primeira geração, Almeida Garré, que deu o pontapé inicial com o poema Camões. Temos agora aqui, Herculano de Carvalho, né? Alexandre Herculano, viu só? E Antônio Feliciano. Ok? O que mais? Ao criar seus romances, né, Alexandre Herculano reconstruiu os períodos históricos, principalmente a Idade Média. Em Eurico, olha só, o presbítero mostra Portugal sob domínio dos mouros, abordando uma questão delicada,
a celibato clerical. Então, aqui a obra, né, de Alexandre Herculano, ó, Eurico, o presbítero. Beleza? A invasão dos mouros. Olha aqui, agora este daqui, ó, este moço, né, Antônio Feliciano de Castilho. Ele tá com os olhos fechados aqui, ó, você observa bem, ai, tá pensando. Ó, perdeu a visão aos 6 anos de idade, amadinho. Tendo conseguido formar-se em cânones em Coimbra, com a ajuda de seu irmão. Foi um grande divulgador do romantismo, mas apenas seu lado conservador, observa bem, sem dar lugar à liberdade de criação. É mais conhecido por ter escrito uma carta que deu início à questão Coimbra. Nós vamos ver lá no realismo, tá? Com a qual se instalou o realismo em Portugal. Tá bom? Essa questão Coimbra que a gente vai estudar mais fundo no próximo movimento literário. Quais são as obras de Antônio Feliciano de Castilho? Ó, Poesias, Cartas de Eco e Narciso, de 1821, A Primavera, de 1822, Amor e Melancolia, de 1828, A Noite no Castelo, 1836, Os Ciúmes do Bardo, de 1836, Escavações Poéticas, de 1844 e Outono, de 1863. Beleza? Falando aqui da primeira geração que prevalece, né, a característica nacionalista, né, o nacionalismo. Beleza? Ó, os principais autores, ó, vamos lá, Almeida Garré, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho. Agora, a segunda geração. Quando falo da segunda geração, é aquela geração ultra romântica, né? Aquela geração, vamos dizer assim, negativista, tá certo? Pessimismo, né? Com sentimento assim de melancolia. Então vamos lá. Segunda geração ultra-romantismo, tá bom? Que é a ultra-romântica, tá? Ó, qual o período? 1840 a 1860. Ó, caracteriza-se pelas ideias do mal do século. Qual é esse mal, né? Negativismo, morbidez, sentimentalismo exagerado, pessimismo, melancolia, religiosidade, idealização, sofrimento amoroso, adjetivação abundante. O ultrarromantismo português é caracterizado pelo seu caráter de entretenimento da classe burguesa, leitora e consumidora das obras desse período, vista pela crítica atual como obra de autores que se preocupavam mais com a forma do que com o conteúdo. Então, são recorrentes na segunda geração, ó, amor, morte e saudade. Então, tome nota, tá certo? Fique ligado aí, ó. O que vai marcar a segunda geração? Ó, o pessimismo, morte, saudade. Aqui vamos dizer assim, a fuga. Qual é a solução? A morte. Beleza? Quais são os principais autores da segunda geração, amadinhos? Ó, estamos falando do romantismo da segunda geração de Portugal, tá bom? Vamos lá, então.
Aqui, ó, Camilo Castelo Branco, né? De 1825 a 1890. Este moço foi um dos maiores escritores portugueses do século XIX. Olha só a obra aqui que vocês, né, já tiveram oportunidade de conhecer, né? Amor de Perdição, né? Foi a sua novela mais importante. Suas novelas passionais fazem do escritor representante típico do ultrarromantismo em Portugal. Foi um dos primeiros escritores portugueses a viver exclusivamente do que escrevia. Recebeu o título de Visconde, concebido pelo rei de Portugal, Dom Luís I. É representante do romantismo, tendo introduzido o romance passional em Portugal. Mais tarde, aderiu ao realismo. Além de Amor de Perdição, você conhece também o outro romance dele, né? Que é Amor de Salvação. Beleza? Então, estamos falando de quem? De Camilo Castelo Branco. Escreveu mar de 260 obras, né? Entre romances, novelas, poemas, ensaio, traduções, prefácio, textos jornalísticos e de historiografia, crítica literária, teatro, discurso. Olha só. E toda essa produção foi realizada numa época em que tudo era escrito aqui, ó. Olha só, amado, a pena. Pois não havia nenhum recurso técnico para o ofício de escrever. Ó, no século XIX, início do século XIX, hein? Seu maior êxito literário, no entanto, encontra-se nas 54 novelas que produziu. Entre elas, novelas de terror, satíricas, históricas e passionais, que eram as de maior sucesso, né? Entre o público e o leitor. Qual era a linguagem, né? Ó, linguagem simples. E a trama da novela é composta de modo a enredar emocionalmente o leitor. Então, aqui a característica da segunda geração do romantismo em Portugal. Novelas e romances. Ó, onde está a felicidade? Ó, 1856, O Homem de Brios, 1856 também, escrevia pra caramba, ó. Estrelas Funestas, 1862, Amor de Perdição, 1862, Estrelas Propícias, 1863, Amor de Salvação, ó, 1864, Anátema, de 1851, A Coja, 1880, olha só, A Brasileira de Brasins, 1882, e Vulcões de Lama, 1886. Então, aqui são as obras de Camilo Castelo Branco, que faz parte da segunda geração do romantismo em português, ultrarromântica. Agora temos aqui ele, né? Um outro da segunda geração é Antônio Augusto Soares de Passos, de 1826 a 1860. Foi um dos representantes da poesia ultrarromântica em Portugal. Fez parte do segundo momento da poesia romântica portuguesa, junto com o poeta Camilo Castelo Branco. Viu só? Então já tem o Camilo Castelo Branco da segunda geração e tem o Augusto Soares de Passos, também da segunda geração. Soares de Passos começou a reunir e organizar sua obra em 1856,
publicou sua única coletânea de versos, intitulada Poesias, única. A doença que se agrava reveste as suas obras de aspecto pessimistas e mórbidos. Por isso que essa questão, né, há alguns, fuga, né, a solução era a morte, e a questão porque ele tinha uma doença, beleza? E a questão do pessimismo, tá bom? Agora, chegando aqui para vocês, a terceira geração do romantismo em Portugal, tá? E é de 1860 a 1865. É uma fase de transição para o realismo. Há um rompimento, o exagero e o pessimismo da geração anterior, que é a segunda geração, que é exagerada no pessimismo, na melancolia, tá bom? Valorização de um contato mais próximo com a realidade. E os românticos da terceira geração pode ser considerado o quê? Pré-realistas. Terceira geração. Os autores dessa geração são influenciados pelo escritor romântico francês Victor Hugo, né, de 1802 a 1885. Tá? Essa data aí é o nascimento e o ano que ele partiu. Seus principais representantes: Júlio Diniz, de 1839 a 1871, e João de Deus, de 1830 a 1896. Então, tome nota. Terceira geração do romantismo em Portugal, nós temos aí Júlio Diniz e João de Deus, JJ. Júlio Diniz, né? Este moço. Seus romances possuem sempre finais especiais e felizes. Há neles, segundo a crítica, no entanto, um direcionamento para o realismo, que é na maneira como descreve seus personagens e ações, quer pela linguagem crítica e social. Terceira geração, já pega um pouquinho, né, aquele momento de transição. Romantismo para o quê? A próxima escola, o realismo. Agora aqui, momento histórico, né? No mundo, o que acontecia no mundo? Guerras napoleônicas, né? Desdobramento da Revolução Francesa. Aí, professora, quer se aprofundar no assunto? Reveja as aulas do professor Lorismar e do professor Beto. História aí, O legado da primeira Revolução Industrial e o liberalismo burguês. Isto no mundo. Agora, no Brasil, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. A família real se refugiou no Brasil, né? É o período joanino. Quem estava no comando? Dom João, né? 1808 a 1821. E a independência do Brasil. Olha só a data. 1822. Manifestação da literatura romântica. O romantismo, como movimento artístico e literário, surge primeiro na Europa, já foi dito isso. Ainda em meados do século XVIII, presta atenção, manifestando-se na literatura, a pintura, na música e na arquitetura. Olha este romance aqui, Os Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe, publicado na Alemanha em 1774, torna-se fonte de inspiração em toda a Europa. Esse daqui, esse livro aqui, vamos dizer, todo mundo estava lendo. Beleza? Ficava envolvido com essa história.
Agora, a Revolução Francesa, aliada à Revolução Industrial, criaram uma nova mentalidade e o espírito de liberdade e independência. Manifestou-se em termos nacionais, sociais e individuais. Aí nós temos aí essas duas obras que representam esse período, né? Lá no início do século XIX, no meados, né? Aí você já vai ver essa questão aqui da Revolução Industrial, Revolução Francesa. Características gerais do romantismo, amadinhos. Temos aqui o seguinte, ó. Busca pelas forças inconscientes de alma, como a imaginação e os sonhos. Coração acima da razão humana, o que leva ao amor idealizado e puro. Religiosidade. Retorno aos valores da Idade Média. Insatisfação, depressão, melancolia em relação ao mundo da realidade. Ó, quando fala características gerais, vai pegar de todas as gerações, tá bom? Da primeira, da segunda e da terceira. Subjetividade. Culto do eu. Individualismo, liberdade de expressão. Sentimentos nacionais, idealização da vida e da realidade, valorização do amor, fuga, busca pela morte por ambientes exóticos, evasão no tempo e no espaço e tédio, desilusão, né? Adolescente. Porque, por que fala isso? Porque os jovens nesse período aqui morriam muito cedo, tá certo? Escreviam muito, ficavam até tarde e acabavam tendo a questão da doença, né? Tuberculose, que a maioria morria nesse tempo com esta patologia. Beleza? Então vamos lá. Trouxe aqui para vocês esse esquemazinho aqui, ó. Ascensão da burguesia, Revolução Francesa, implantação do capitalismo. Aí você vem livre comércio, vitória do capital industrial, liberalismo jurídico, democratização da vida política. Agora, produção literária no romantismo, novo público leitor, criação de escola, alfabetização geral, desenvolvimento da imprensa, romantismo, arte da burguesia em ascensão. Beleza? Porque, ó, Revolução Francesa, aliada aqui à Revolução Industrial. Então, o que vai acontecer? Vai aumentando aí, ó, a ascensão burguesa. Beleza? Na questão da arte. Agora, gerações românticas. Temos aqui poesia. Na poesia aqui, ó. Já falando do romantismo no Brasil. Tá certo? Falar da poesia, né? Aqui, quando falo da questão na produção de poesia, somente o quê? Que será dividido em geração. Vai ter da primeira geração, segunda geração e terceira geração. Poesia. Então, vamos ver quais foram, né, os autores, né, fizeram parte da primeira geração. E quais são as características dessa primeira geração, a poesia da primeira geração? O que nós temos aí? A questão do nacionalismo, patriotismo, né, vamos dizer, e indianismo. Vamos saber por quê. Então, poesia da primeira geração é denominada indianista nacionalista. E dela participam Gonçalves de Magalhães
e Gonçalves Dias. Os temas desenvolvidos são, o índio como herói, supervalorização da natureza, né? Exoticidade e nativismo, patriotismo, daí o anti-lusitanismo, religiosidade e lirismo, enfoque platônico, mulher idealizada. Aí quando fala índio como herói, você vai começar a observar a poesia da primeira geração, tá bom? De Gonçalves de Magalhães e também de Gonçalves Dias. Uma canção do exílio é um grande exemplo, tá? Que é de Gonçalves Dias. A segunda geração, da poesia temos geração extremamente influenciada por Byron e Musset, chamado de ultra-romantismo, né? Byroniana. Participe dessa geração Alves de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu. Seus integrantes sofrem o mal do século, que é a tuberculose, né? E a questão de spleen, a melancolia. Aqui, quais são as características dessa segunda geração na poesia? Olha, fuga da morte, saudade lá da infância. Mas vamos ver aqui, Temas que trazem de volta o campo como escapismo, morte, satanismo, poesia cemiterial, noturna, tédio, erotismo, sensualismo. Tá bom? Segunda geração, mal do século. Saudade também da infância. A terceira geração, que faz parte da terceira geração. Já aí, nesse momento aqui, ela é conhecida como poesia social. Vamos lá. Geração denominada condoreira ou hugoana. Por que hugoana? Vitor Hugo. É a mais conhecida como fase da poesia social. Participa dessa geração Castro Alves, além de Tobias Barreto. Castro Alves, este nome te lembra alguma coisa? Faz lembrar de algo? Castro Alves é conhecido como poeta dos escravos. Nós estamos falando do quê? Do século XIX. Aí você vai, quando teve essa questão da abolição? Veja só pelas datas, vou sempre fazendo essa relação, tá? Temas sociais, defesa do negro e da república, tom declamatório e grandiloquente, poesia de comício, porque era declamada, assim, não sei, essa questão de falar criticamente, né? Oratória, aquele tom bem forte. Uso de exclamações, metáforas, apóstrofes, hipérbatos e natureza como expressão da grandiosidade do mundo. Então, amadinho, presta atenção. Aqui nós temos o seguinte, né? Aqui falamos somente em relação à poesia, tá bom? Aqui essa divisão, que ela é dividida, né? Primeira, segunda e terceira geração, tá certo? Mas também no Brasil teve aquele momento da prosa, né? Do romance, tá certo? Houve romance. O romantismo, romantismo, entendeu? Romântico. Romance, vamos colocar assim, romance romântico. Aí, quando estou falando da prosa, já vai mudar completamente. Sim, aí vai ter aquela divisão do romance urbano,
do romance regional, vou colocar assim, do romance indianista, tudo isso. Vários romances, romance histórico, tá certo? Então, aqui, tá? Você vai lembrar lá da primeira geração, como eu falei para vocês, né? Do Gonçalves Dias, né? Que todos, quando a gente até tá lá na parte trabalhando a intertextualidade, quase que não sai, né? Aí usam a poesia, a canção de exílio, né? Quando lá fala o seguinte: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Então, esse poema aqui é da primeira geração. E você consegue identificar as características, né? Presente. Como assim, amadinha? Quais são as características evidentes nesse poema? Quando ele fala, minha terra tem palmeira, onde canta sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Ele está exilado. Então, olha o nome. Canção do Exílio. Então, ele sente saudade da sua terra. Beleza? Então, primeira geração, nacionalista. Aí tem a segunda geração. Isso eu tô falando, amadinho, da geração no Brasil. Falando da questão da poesia. Aí tem Casimiro, né? Tem que lá... tem aquelas poesias que fala que tá com saudade da infância, dos 8 anos. O menino morreu jovem, muito jovem, saudosismo, né? A fuga da morte. E Navio Negreiro, que é de Castro Alves, que vai falando também que é uma crítica social, que é um poema, uma poesia social, que vai fazendo a crítica, tá certo? Amadinhos, terminando aqui a nossa aula, né, do romantismo em Portugal e o romantismo no Brasil. Falando do Brasil, só falei da poesia, beleza? Primeira, segunda e terceira geração. E daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!